Estudo da esfera. Primeiro, uma abordagem conceitual. Então, considerando um ponto, chamado ponto C, e uma distância de medida R, a esfera é o conjunto de todos os pontos que tem uma distância menor ou igual a R em relação a esse ponto C. Então, vou colocar aqui, ó, eu tenho um ponto C, o centro da esfera, e tenho uma medida R, que é o raio da esfera. Então, esse sólido ele é formado por todos os infinitos pontos que estão à distância R em relação ao C, ou uma distância menor que R em relação ao C. Se um ponto está numa distância maior do que R em relação ao ponto C, não faz parte da esfera. Então, são os pontos que estão à distância R de C em todas as direções, ou uma distância menor do que R. E aí, em resumo, dá para dizer que a esfera, ou as esferas, são os sólidos que têm formatos de bolas, de globos. Eu até coloquei aqui na lâmina alguns exemplos. Eu tenho aqui uma bola de futebol, uma bola de basquete, uma bola de... tem aqui golfe, tem bola de tênis, tem bola de vôlei de praia, tem bola de handball, bola de sinuca. Então aqui tem bola de boliche, tem vários corpos com formatos esféricos, formatos de bola. Esta aqui, a bola do futebol americano, ela não tem formato esférico, tem formato fusiforme. E esta bola aqui também, que é o disco do jogo de hóquei, também não tem formato esférico, tem um formato discoide. Então as bolas, ou as esferas, têm formatos de bolas de globos. E aí no estudo da esfera tem dois elementos, duas grandezas que são bem relevantes. Uma delas é a casca esférica ou superfície esférica, que é a parte externa, é a casca da esfera. E esta superfície esférica tem como medida de área igual a 4 vezes o valor do π e vezes o valor do raio ao quadrado. 4πr ao quadrado é a maneira através da qual eu consigo calcular a parte externa, a área externa ou a superfície esférica, casca da esfera. E a esfera também possui o volume, que é como se fosse o conteúdo da esfera, é a esfera propriamente dita. O volume da esfera é dado por 4, também vezes π, também vezes o raio, só que elevado ao cubo, isso dividido por 3. Então, eu tenho as duas fórmulas mais relevantes no estudo da esfera, a superfície esférica, que é a casca, e o seu volume. E uma outra situação no estudo da esfera que também tem relevância é a esfera sendo seccionada por um plano. Então, imagina que eu tenho a esfera nessa segunda figura e vou aqui pegar uma lâmina, né, enfim, e vou fatiar essa esfera, vou cortar essa esfera através de um plano. Então, eu vou cortando essa esfera nessa altura aqui, por exemplo. É gerado como superfície de corte, como área de seção, é gerado aí um círculo, né? Então, a área de seção de uma esfera por um plano é uma superfície circular. E essa superfície circular, ela logicamente que tem um raio. É o raio do círculo correspondente à área de corte, ou superfície de corte, superfície de seção. Vou colocar aqui Rzinho como o raio desse círculo aqui, que representa a superfície de corte ou área de seção. Eu também tenho o raio da própria esfera. Vai lá do centro do miolo até a borda, vou colocar nessa direção aqui. Eu também tenho um outro raio, mas aqui o raio maior, o raio da própria esfera, Rzão.
E aqui eu ainda tenho uma outra grandeza, que eu vou chamar de D, que é a distância entre o centro da esfera e o plano de corte. E aí, quando eu tenho esses elementos colocados na esfera, eu percebo a formação de um triângulo retângulo. Eu tenho aqui o raio da esfera, o raio da área de seção e aqui a distância entre o centro e o plano de seção da esfera. E aí, logicamente, a formação de um triângulo retângulo, e no triângulo retângulo acontece o teorema de Pitágoras. Então, hipotenusa ao quadrado, o raio da esfera é a hipotenusa, igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Então, é igual ao raio menor, ou o raio da seção, ao quadrado, mais o cateto distância ao quadrado. Então, eu tenho as três situações mais relevantes de esfera. Ainda teríamos outros elementos da esfera, como cunha esférica e fuso esférico, mas nesse vídeo não abordaremos. Abordaremos só esses pontos principais aí de superfície, volume e área de seção. Eu vou colocar aqui que ficou apagado, eu vou retomar aqui, ó, 3. Ok? Fundindo três esferas idênticas e maciças de diâmetro 2 centímetros, obtém-se uma única esfera maciça de raio. Bom, então o que diz o problema? Eu tenho três esferas maciças que têm raio, aliás, que têm diâmetro igual a 2. Então, o raio é igual a 1 centímetro, já que o diâmetro é 2. Então, isso eu tenho três esferas idênticas. Aqui o raio também é 1 centímetro. E aqui eu tenho uma terceira esfera com diâmetro 2 e o raio também 1 centímetro. Aí o que é feito? Eu faço a fusão dessas três esferas, eu derreto essas três esferas e transformo essa massa derretida numa única esfera. Claro que o raio dessa esfera que eu vou construir a partir dessas três vai ter um raio maior. E a pergunta justamente é que raio é esse? Bom, então como que eu vou fazer isso? Primeiro eu vou calcular o volume inicial, ou volume V1, que corresponde ao volume das três esferas. É o volume que eu obtenho quando eu derreto, quando eu faço a fusão dessas três esferas. Então, eu vou calcular aqui o volume de uma esfera. O volume da esfera é igual a 4 vezes o π vezes raio ao cubo sobre 3. Então, eu tenho que o volume de uma esfera é 4 vezes o π, vezes o raio ao cubo, o raio é 1, 1 ao cubo sobre 3. E aí o volume de uma esfera, 1 ao cubo é 1, 4 vezes π vezes 1 é 4π, eu tenho 4π sobre 3. Então, isso é o volume de uma esfera. Como são três esferas, então o volume V1, que corresponde ao volume das três esferas, é igual a 4 vezes o π vezes o 3, que é o volume de uma, e aí multiplico por 3, já que são três esferas idênticas. Aqui eu faço o cancelamento desse 3 que multiplica com esse 3 que divide, e o volume V1, volume das três esferas, é igual a 4π. Bom, então eu pego esse volume das três esferas, 4π, e transformo numa única esfera. Então, significa que o volume V2, deixa eu colocar aqui, ó.
eu tenho o volume V2, que é o volume da esfera maior. Só que esse volume da esfera maior equivale à soma dos três volumes. Então, esse volume da esfera maior também é 4π, porque é o volume das três derretidas transformadas em uma. Então, o volume da esfera maior, que eu vou chamar aqui ó, de V2, também é 4 vezes o π vezes o raio ao cubo sobre 3. Só que aí eu tenho o volume V2, que é o volume das três esferas, 4π. 4π é igual a 4π r ao cubo sobre 3. Vou fazer isso bem devagar. Eu quero o valor do raio, então é só isolar esse raio. Primeira coisa, eu vou jogar esse 3 para lá, fazendo multiplicação. Divide, fica multiplicando na falsa passagem. 3 vezes 4, 12. 12π. Ó, vou fazer bem devagar. Já podia cortar esse 4π com esse 4π, tá? Aqui ficava 1 e aí ficava raio ao cubo sobre 3. Mas eu estou fazendo bem devagar. 3 vezes 4, 12. 12π é igual a 4π vezes raio ao cubo. Agora eu pego esse 4π e jogo dividindo na falsa passagem. 12π divide por 4π. Isso é igual a raio ao cubo. Cancelamento de π com π. E 12 divididos por 4 é 3. Então, fiquei que raio ao cubo é igual a 3. Então, isso significa que o raio da esfera grande vai ser igual a raiz cúbica de 3. Raiz cúbica de 3, eu observo na alternativa